Olá, sou Elisete Razeira, gerente de Desenvolvimento Humano Institucional da Unimed FESP, que é a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, e estamos aqui com o Dr. Vanderlei Marques Bernardo, que é o coordenador do programa de Medicina Baseada em Evidências da Unimed FESP, e o Dr. Flávio Garbellini, que é o diretor de Desenvolvimento Humano e Institucional da Unimed FESP. Nós estamos aqui para dialogar e trazer algumas informações que são relevantes para esse Dia Mundial da Saúde Baseada em Evidências. Então, eu gostaria de começar aqui perguntando para o Dr. Vanderlei. Doutor, atualmente, o que a gente pode dizer sobre prática baseada em evidência? É real? É possível? Bom dia ao Flávio, bom dia Elisete e a todos que estão nos vendo. Prática baseada em evidência é real, não é um modismo e ela é possível na dependência do interesse da dedicação das instituições, quando entende que ciência é o que pauta as nossas ações em saúde. E nós temos condição de, pensando assim, entendermos que a ciência é o melhor para o paciente. Então, quando nós falamos de prática baseada em evidência, nós falamos de aplicar a ciência atual aos indivíduos, aos pacientes, às pessoas que estão sob o nosso cuidado. Então, isso é sempre possível e é sempre real. O que você acha, Flávio? Eu acho que cada vez fortalecendo mais, né, a medicina baseada em evidências para que você consiga ter um norte, né, um rumo de como a sua instituição vai agir, como você pode levar isso até os vários profissionais de saúde, para que todos sigam no mesmo rumo, né? E para que a instituição realmente ela possa crescer junto com os seus profissionais. Perfeito. Agora, falando um pouco em desafios, no entendimento de vocês, quais são as principais barreiras ou limites que a gente possa encontrar para implementar essa prática? Eu entendo que dentro do departamento tem havido uma preocupação de ensino, de educação em prática baseada em evidência. Existem alguns elementos que são, obviamente, práticos na assistência, mas as principais barreiras são as fontes de pressão externa. As fontes de pressão externa que, obviamente, tendem a competir com a prática médica. Essas fontes nós conhecemos, são as fontes financeiras, de recursos, a pressão industrial, as posturas, as questões políticas, a própria diversidade do que é produzido de ciência, falando a favor ou contra uma determinada prática, os interesses, os conflitos de interesse. Então, para que isso possa ser superado, precisa haver uma dedicação institucional para deixar claro que essa cultura é a cultura que a instituição quer implementar e utilizar na assistência aos seus pacientes. Então, quando isso fica claro em termos de vários modos de agir, tanto o profissional de saúde como o paciente se sentem seguros e confiantes, e para superar essas barreiras que são externas, geralmente, existem obviamente as internas que fazem parte dos conflitos, né, Flávio? Mas as externas são muito fortes, porque geralmente o profissional de saúde está sozinho, tomando uma decisão, e é fácil pressioná-lo. Então, se o profissional se sente recebido e orientado no sentido de uma prática baseada em evidência, fica muito mais fácil vencer essas barreiras, esses limites que estão sempre presentes na vida do médico e do profissional de saúde, não é? Eu acho que contribuindo, né, Vanderlei, acho que as várias formações dos médicos que nós temos, que são instituições diferentes, né,
elas acabam remetendo, às vezes, a tratamentos diferentes. Então, é importante que a instituição tenha um norte e esteja publicado e de fácil acesso para que os colegas, na hora de tomarem a sua decisão, eles possam acessar o que a literatura e a instituição está orientando, né? E aí é lógico que ele vai ter a possibilidade de agir conforme o seu treinamento, conforme a sua cultura, mas antes ele vai ter acesso ao que é a evidência para ele poder fazer aquele tratamento. Perfeito. Eu acho que indo nessa direção, quando a gente fala em cultura, como foi colocado aqui, né, institucional, Dr. Flávio, quando a gente traz isso para o sistema Unimed, sobretudo o sistema Unimed paulista, qual é a importância da prática baseada em evidência? Bom, o sistema Unimed como um todo, né, e a nossa federação do Estado de São Paulo, nós queremos que os nossos clientes, né, os nossos pacientes, sejam tratados com qualidade, com segurança. E para que isso aconteça, é preciso que nós passemos, né, para todos quais são as orientações que a federação entende ser a melhor para o tratamento do paciente. Então, nós temos hospitais hoje no Brasil todo, a federação tem no estado de São Paulo vários hospitais, e precisa haver uma consonância do tratamento, para que você não tenha pontos muito divergentes em centros muito especializados e centros com menor especialização, até pela própria localização geográfica. Então, o nosso departamento, a função do nosso departamento é levar o conhecimento a todas as nossas Unimedes. Isso mesmo, como diretrizes, né, doutor? Diretriz. E como que essa prática, vamos dizer, essa prática assistencial, ela tem sido proporcionada, se a gente for falar em termos de estrutura, de condições e até mesmo medida, né? Se a gente pudesse medir o impacto disso. Como que isso tem sido feito aí pela federação? Então, nos últimos 12 anos, né, a federação ela criou esse canal do MBE, da Medicina Baseada em Evidências, né? E ela vem periodicamente publicando isso nos seus canais. Então, é uma forma de levar o conhecimento a todas as singulares. E aí, depois, as singulares, que são as nossas Unimedes regionais, elas têm que disseminar esse conhecimento para os seus cooperados. O doutor Flávio, o senhor poderia contar um pouquinho, né? Como que esse ensino, vamos dizer, esse trabalho frequente, recorrente, então há 12 anos a FESP vem fazendo esse trabalho, né? Como é que ele se materializa? Como é que ele tem sido ofertado aí para as Unimedes? Ele é ofertado através de publicações, né? Publicações em periódicos, publicações nos nossos canais de comunicação com as singulares, e nós temos o comitê, né, de medicina baseada em evidência, que se reúne mensalmente, e no final do período, né, de um ano, existem as publicações, e várias delas coordenadas pelo Dr. Vanderlei Bernardo, que pode falar para nós um pouquinho aí do seu trabalho aí frente ao MBA, né? Sim. Na verdade, o que nós também temos como importância, e que obviamente ela sempre pode ser potencializada, é a questão educacional. Porque quando nós falamos a prática apropriada em relação ao paciente, nós também estamos competindo com muitas fontes do que é o certo ou o que é o errado. E nessa competitividade do que é o certo e do que é o errado, que para o bem do paciente, como você mesmo falou, segurança, benefício, ela não tem outra forma de ela ser feita a não ser com iniciativas educacionais constantes e que sejam um parâmetro para homogeneizar a prática. Então, as iniciativas que a federação tem tido no sentido de educar, e por isso o departamento de desenvolvimento foi o primeiro departamento envolvido nesse sentido, é de proporcionar aos colegas
do ponto de vista educativo, inclusive tamanho de benefício, tamanho de dano, conceitos como risco, conceito como evento adverso, conceitos como variação de efeito, que são conceitos aparentemente acadêmicos, mas na verdade eles trazem para o profissional de saúde qual é o nível de incerteza que ele precisa comunicar ao paciente dele daquilo que eles vão fazer de maneira compartilhada. Então, quando a gente fala de ensino de cuidado de saúde baseado em evidência, que é o que a federação tem dado espaço e tem estimulado que seja praticado, nós estamos falando de uma medida que ultrapassa o que é para fazer, mas é o que se espera do ponto de vista de benefício, de dano e de risco, com o que nós vamos recomendar ao paciente durante a nossa prática compartilhada. Estimular a questão da prática compartilhada também, na qual o paciente tem um papel ativo na tomada de decisão. Então, resumidamente, isso tem sido ofertado e, obviamente, quanto mais iniciativas nós temos educacionais, mais efeito ou maior o efeito a gente produz. Doutor Vanderlei, e essa conexão, né, disso tudo que está sendo produzido, né, dessas reflexões, de todo esse trabalho educativo que tem sido feito pela federação, como conectar isso e qual a importância de conectar isso com comunidades, sejam nacionais, internacionais, que já trabalham com a prática baseada em evidência? Se nós pensarmos do ponto de vista prático, aparentemente nós participarmos de comunidades internacionais ou mesmo nacionais que lidam com prática baseada em evidência, nos dá dúvida quanto que isso interfere no dia a dia, nos problemas, nos procedimentos, nas dificuldades, nos recursos necessários, nos cuidados que a gente vai praticar. Mas existem coisas que nós fazemos, não porque necessariamente nós vamos ter um benefício institucional, seja em recurso, seja administrativo, ou seja em qualquer esfera, mas sim porque é o certo fazer. Tem coisa na vida que nós não fazemos porque nós vamos ter algo em troca. Nós fazemos porque é o que é para fazer. Então, se as comunidades internacionais, por exemplo, se fechassem do ponto de vista de compartilhamento da informação científica disponível, como é que nós teríamos acesso a tudo que é publicado, tudo que é compartilhado? E é muito cômodo nós ficarmos numa posição de consumidores e não participarmos dentro de uma visão de contribuinte, de colaborador. Então, a comunidade internacional, quando nós entramos em contato com as instituições internacionais, nós percebemos essa expectativa. Quem é essa pessoa ou essa instituição que está chegando perto? É alguém que vem só consumir, tirar algo, ou é alguém que está aqui para compartilhar também as suas experiências e nos ajudar a tomar decisões? Então, no modo simples de pensar, é alguma coisa de dar para receber, e não só receber. Então é cômodo, às vezes, a gente pensar, tenho lá a base, tenho a instituição, eu vou lá e participo de uma reunião com eles, ou vou e visito, ou vou e faço contato. Não é essa a ideia. A ideia é realmente a gente estar num nível que nos permita contribuir e colaborar também, além, obviamente, de aprender com eles. Indo nessa linha de raciocínio, professor Vanderlei, como que a FESP, para a gente encerrar a nossa conversa, como que a FESP, eu acho que o doutor Flávio também pode contribuir muito com isso, né? Tem proporcionado esse compartilhamento de conhecimentos, né? De que forma isso, né, por publicações, como isso tem acontecido no sistema Unimed? Queria lembrar, né, Elisete, que o sistema cooperativo médico no Brasil, né, que é a Unimed, é o maior sistema cooperativo do mundo, né? E ele está presente em quase todas as cidades do Brasil. E dentro do estado de São Paulo, é uma cooperativa médica muito forte, muito atuante, né? Então, principalmente no interior do país,
nós temos uma força muito grande de atendimento. Atendemos milhares de pessoas todos os meses. E para que isso ocorra com qualidade e com segurança, se faz necessário levar até os nossos colegas médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, o que há de melhor em evidência científica. E é para isso que nós temos aqui o nosso comitê, né, baseado em medicina baseada em evidência, coordenado pelo Dr. Vanderlei, que é para justamente poder levar o que há de melhor em conhecimento a todas as nossas unidades. Apenas complementando e pegando o gancho do que você falou, o próprio nome, a própria missão e propósito é de cooperação. Então, se nós temos esse pensamento de cooperação, nada melhor do que nós agirmos cooperando. E nesse propósito de cooperar, a geração de evidência é a melhor maneira de nós cooperarmos com, seja os efetores, os executores e também com todos os sistemas. Então, nesse propósito de cooperação, nós partimos do pressuposto que gerar evidência pode ser por meio de rever a literatura e tornar isso sintético, sumário, que o que nós chamamos de diretrizes, protocolos, revisões sistemáticas, ou mesmo de uma maneira, e aí insistindo nesse tópico, uma maneira moderna e para gestão, para regulação, para homogeneizar a prática, para identificar anomalias e problemas, a questão da análise de dados reais. Porque esse é um passo, um step, uma inovação que, para um país como o nosso, isso eu falo de maneira tranquila, relacionada a dados reais que estão ocorrendo agora, assistenciais, e que podem ser não só coletados, analisados, mas também podem fazer parte do processo de geração da evidência. Geração da evidência. Validando ou não aquilo que nós obtemos através da revisão sistemática. E identificando, às vezes, também problemas, barreiras, limitações que estão dificultando aplicar a melhor evidência na prática diária. Então, acredito que, como o próprio Dr. Flávio falou, um sistema que tem milhares de atendimentos diários é um sistema que facilmente consegue retirar desse material de assistencial conclusões, identificar problemas e, com certeza, se adiantar do ponto de vista de solução para esses problemas. Muito bom. Agradecemos a participação do Dr. Flávio, do Dr. Vanderlei, e em nome dos senhores também agradecer todos os membros, né, Dr. Vanderlei, Dr. Flávio, que participam do Comitê de Medicina Baseada em Evidências. Nós temos lá médicos cooperados, temos equipe multiprofissionais, né, tanto do hospital, que está lá na parte assistencial, e pessoas dedicadas a produzir conhecimento para disponibilizar ao Sistema Unimed Paulista e Sistema Unimed como um todo. Muito obrigada e até a próxima.